Agora vamos abrir a ferramenta otimizador de PDF, TRT14. As outras funções a gente vai ver em outra ferramenta, então não vou abordá-las aqui no curso. Otimizar PDF, ele vai abrir essa caixa de funções. Lá dentro dessa janela, eu tenho que apontar qual o PDF que eu quero converter. Então eu vou em abrir e vou selecionar ele dentro das minhas pastas. Ou se você já tem ele em desktop ou aberto no Windows Explorer, numa segunda tela, existe a possibilidade de arrastar ele. Ele pergunta se você quer fazer uma análise prévia do documento, onde ele vai ver a resolução que está esse documento. Ele informou que o documento está em 268 dpi. Ele vai jogar esse documento com o mesmo nome, porém com um tracinho otimizado, .pdf. Então ele vai criar um outro documento dentro do meu desktop. Nível de compactação. Pessoal, lembra que eu comentei anteriormente que a gente nunca deve utilizar uma compactação a menos de 100 dpi. Então a gente pode escolher uma compactação personalizada, onde ele vai da resolução do próprio documento até uma compactação máxima, que é o 134 dpi. Se deixar o cursor do mouse em cima desse ponto de interrogação, quantos dpi cada opção dessa aqui equivale? Um exemplo, a compactação extrema, para esse documento, ele equivale a compactar a 160 dpi. A boa, deixa lá, ó, ele fica em 214. Eu recomendo deixar em personalizada e sempre atingir um limite inferior mínimo entre 100 a 150 dpi. Ele vai compactar bastante o documento e depois a gente vai verificar o tamanho e a qualidade desse documento. Nível de compactação selecionado, a gente vai para a finalidade da conversão. Qual que é a função desses campos? É dividir o arquivo. Ele já tem alguns sistemas cadastrados, que é o PJE, que é o sistema da Justiça. Esse PJE ele deixa o arquivo em 3 MB. Tem o PROAD, que deixa o arquivo em 5 MB. Tem a opção não dividir, que ele vai gerar um arquivo único. E tem a opção outros, que a gente vai personalizar o tamanho do arquivo conforme a necessidade. Aqui eu já configurei a 3.9 MB, baseado nos 4 MB do ProJude, que eu citei nos slides anteriores. Gerar arquivos de 3.9, o ProJude a 4 MB. Essa diferença é para a gente conseguir assinar o documento e para que não extrapole o total dos 4 MB. Aqui quais as páginas que eu vou querer converter, no caso são todas, sempre são todas. Essas opções abaixo eu deixo sem selecionar e clico em converter. Ele gerou um arquivo e com 68% de compactação. Vai perguntar se a gente quer abrir esses arquivos, vou cancelar. Deixa eu minimizar aqui. Então vamos ver a diferença. Primeiro eu vou abrir o original e depois eu vou abrir otimizado. Nota que a qualidade cai um pouco, principalmente as imagens. Então esse aqui é o original. Ó, como fica a qualidade da imagem. Agora vamos pegar o otimizado. Vê que a imagem ela fica um pouco serrilhadinha. Ele perde um pouco a definição da imagem. Isso é normal devido à otimização. Vamos fechar esses documentos. Vamos ver o tamanho deles. Original, como a gente já tinha visto anteriormente, 1,01 MB. E agora otimizado, ficou em 330 KB. Pode acontecer uma anomalia dele aumentar de tamanho. A gente otimiza o documento e o tamanho dele fica maior. Vou demonstrar um exemplo de um documento que possa acontecer isso.
para me explicar como que a gente vai resolver através do outro programa que é o PDF-SAM. Então vejam aqui, ó, eu vou otimizar esse documento, é um PDF de um processo, é um processo escaneado, ele tem aqui, ó, 106 páginas, 8.442 KB. Posso tanto vir no abrir como arrastar o documento aqui. Vai perguntar se eu quero fazer análise prévia. Vou dar um sim para ele ver em qual resolução que ele se encontra. Mas no momento que eu vou fazer essa divisão, o tamanho desse documento fica muito maior. Ó, ele está numa resolução de 100 dpi, então não tem mais o que baixar. Vamos deixar em mínima o nível de compactação. Ó, a mínima lá é 100 dpi. Ele não vai mexer na qualidade do documento. Só vai dividir ele. E vamos pedir para converter. Ele vai depositar nessa pasta, na mesma pasta do original, só com o nome tracinho otimizado.pdf. Ele terminou a otimização. Está salvando os arquivos na pasta. E gerou 9 arquivos. Ele aumentou 58%. Por que acontece isso? Como esse programa ele deixa o padrão compatível com PDF-A, ele tem que incorporar muita informação e alterar a qualidade das imagens. Ou seja, ele acaba aumentando o tamanho do arquivo em vez de otimizar e diminuir. Então vejam que um documento que tinha 8 MB, se somar todos os que ele criou, vai dar um total de 30.7. Então, para resolver esse tipo de anomalia, a gente não utiliza mais o otimizador do TRT14. Ele vai utilizar a ferramenta que é o PDF-SAM. A função dividir pelo tamanho. Iremos tratar do PDF-SAM na próxima aula. Outra opção que eu acho interessante é deixar configurado. Abre o programa, vem na opção configurações. Ele permite customizar o tamanho do arquivo. Então vai selecionar esse checkbox e vai colocar qual o tamanho do arquivo que você quer que ele fique memorizado para sempre gerar arquivos desse tamanho. Eu já defini 3.9, citando aquele cálculo do Projude, 4 MB por arquivo, menos a assinatura digital, que é em torno de 80 KB. Lá o resultado deu 3.92. Vamos fechar. Então, a próxima vez que você vai otimizar o documento PDF, ele já salva essa configuração em outros. Então, não precisa toda a execução do arquivo acertando o tamanho dessa conversão.